Salve, salve nação rubro-negra, muito bem-vindos aqui ao canal Fla-Humor Resenha. Sem muita enrolação, antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal e vambora que a gente tem bastante informação, muita notícia do nosso Mengão. Como todos viram, né, o Ayrton Lucas, nosso lateral esquerdo, e o atacante Pedro, eles foram convocados hoje, nessa manhã, pelo técnico interino da seleção brasileira, o Ramon Menezes. Né? O Brasil vai fazer 2 amistosos no dia 17 e no dia 20 de junho, tá? Aí muito torcedor tá pensando, vai desfalcar o Flamengo? Não, dessa vez não. Por quê? O Brasileirão ele vai parar durante esse período. E finalmente o São Paulo ele vai ter 10 dias aí praticamente livres, sem jogos, para poder trabalhar o elenco. Mas aí tem um porém. Porque não tem somente esses 2 jogadores que vão jogar. Provavelmente teremos 5 jogadores, pelo menos foram convocados. Se não vai ser cortado, amanhã depois a gente não sabe. Mas o Arrascaeta e o Varela estão na seleção do Uruguai e o Eric Pulgar na seleção chilena. Então nós temos aí 5 desfalques, né? Desfalques que não teremos jogos, mas o São Paulo ele vai ter tempo livre, porém sem 5 jogadores que estarão servindo as suas seleções. Ayrton Lucas, Pedro, Pulgar, Varela e De Arrascaeta. E seria um prêmio, 10 dias para o São Paulo só trabalhar o time, sem jogos, coisa que a gente não teve ainda, né? Desde que o São Paulo chegou no Flamengo, ele tá nessa batida aí de jogo, final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana. O time até começou o avião embicando para cima, né? Apontando uma melhora, mas parece que a turbina do motor não tava tão quente, parece que tá passando por uma turbulência, que o Flamengo tá oscilando muito. Tá em decadência, o time não vem jogando bem. E eu não responsabilizo somente o São Paulo, como a gente vem falando aqui no nosso canal. Acho que os jogadores podem entregar mais sim, podem se dedicar, não somente fisicamente falando, que o próprio São Paulo elogiou a postura do elenco ontem, falou que o time entregou tudo que era possível. Eu acho que não. Acho que falta um pouco de tudo, falta um pouco de organização, falta um pouco de entendimento do estilo de jogo do São Paulo, falta um pouco mais de entrega dos jogadores, não somente fisicamente. Muitos jogadores estão jogando abaixo do que podem jogar, o Pedro principalmente. Eu tive ontem no Maracanã e assim, chega a ser assustador. Eu até me espantei com a convocação do Pedro. Não pelo que ele pode jogar. O Pedro tem muita capacidade técnica e já mostrou isso em diversas oportunidades. Mas tá longe de ser a melhor fase do Pedro. Ele está vivendo até um ano bem goleador. Mas como o Pedro ele aceita a marcação, ele fica estático na área. Isso não é muito legal. A gente reclama que o Gabi sai da área, mas de fato ele sai para fazer uma tabela, para buscar o jogo, até para confundir a zaga adversária, e a gente entende isso. Agora o Pedro ele aceita muito a marcação. Ele, por exemplo, ontem, o Pedro não conseguia fazer um pivô, o Pedro não conseguia ser opção, encostar para fazer uma tabela. Então assim, muitos jogadores do Flamengo estão jogando muito abaixo do que podem jogar, e isso a gente não pode responsabilizar somente o São Paulo. Inclusive ontem a torcida, a nação rubro-negra, estava na Norte e houve muitos protestos voltados aí para o Marcos Braz e para o Landim. O Marcos Braz, saiu até uma informação que a gente compartilhou nas redes sociais, eu vou ler para vocês e vou dar a fonte também para passar a informação por completo. Marcos Braz está próximo de deixar o Flamengo. Deputado federal Cris Tonieto teve um filho há uma semana e terá licença maternidade. Braz é um dos suplentes do PL, né, o Partido Liberal, e tem grande chance de assumir o cargo. Tá? Essa notícia aí é do Coluna do Fla, no Twitter. A gente compartilhamos essa notícia nas nossas redes sociais. Porque assim, o que assusta não é o Marcos Braz sair, que grande parte da torcida já vem fazendo esse pedido. O nome do Cacau Cota e do Diogo Lemos, que foram colocados aí na pauta como prováveis substitutos. A gente não sabe se ri ou se chora, que é brincadeira. Com todo respeito aos profissionais, mas a gente está pedindo uma profissional para deixar o setor mais profissional, né? Eu acho que o problema do Flamengo não é só o Marcos Braz. Eu acho que o problema do Flamengo é o entendimento. Por exemplo, se o Flamengo tivesse um diretor de futebol, como tinha o Pelaipe, não somente a pessoa, mas alguém até para divergir do Marcos Braz, porque hoje o Marcos Braz ele é voz única dentro do Flamengo. O Bruno Spindel, toda a coletiva que ele abre, ele fala: faço das palavras do Braz as minhas. Então assim, é um cara
muito bem visto dentro do clube, um cara muito inteligente, redigir contrato, entende muito ali de direito do esporte. Mas acho que o Flamengo precisa de alguém profissional, de fato, um cara até que seja no meio da bola, um Fábio Luciano, enfim, algumas outras pessoas que consigam fazer esse meio campo entre diretoria e jogador, um cara que entenda de bola, que entenda de Flamengo, porque o Marcos Braz ele entende de Flamengo, já foi torcedor de arquibancada, mas é um cara que parece que tá de salto alto, cara, eu não sei dizer, mas a arrogância acho que impera no meio da diretoria do Flamengo. Isso seria bom, alguém para botar os pés no chão, alguém que já viveu, que já jogou no Flamengo e que sabe qual é o caminho da arrogância, qual é o resultado dessa conta. Alguém para botar a diretoria com os pés no chão. Olha só, vem cá. Não, isso aqui é Flamengo não, meu filho. Bota o pé no chão. Então assim, eu acho que falta muito isso. Alguém que entenda de futebol e entenda de Flamengo. Para divergir, para falar, não concordo. Não, tal jogador, não concordo. Então assim, parece que o que eles falam hoje é único e tem que ser feito da maneira que eles querem. Muitas coisas que a gente ouviu o próprio Landim antes de se eleger. Ele foi no programa do Benja, a gente aborda muito isso aqui. Ele falou, acabou esse marasmo, a gente não vai mais ver o Flamengo assim, não dá pra acreditar, Benja, palavras do Landim, que quando uma instituição vai mal, a culpa não é do presidente. Então, cadê você então, Landim? Não tá indo bem. Ou você acha que tá indo bem? O Flamengo tá correndo sérios riscos de não passar para a segunda fase da Libertadores. O Flamengo vai fazer agora uma sequência dificílima. O Flamengo pega na quinta-feira o Fluminense, pela Copa do Brasil. Não tem nada ganho, pelo jogo foi empate. Grande chance, 50%, né? 50-50. Grande chance de passar, grande chance de não passar. Não vem jogando bom futebol. O Flamengo vai pegar o Vasco na segunda-feira, posteriormente, né? Pega agora na quinta o Fluminense, na segunda-feira o Vasco, um clássico. O Fluminense vem de 3 resultados ruins, o Vasco vem de péssimos resultados. O Vasco está flertando novamente com a Série B. Então assim, e o Flamengo adora ressuscitar quem tá mal. E na outra semana já tem Flamengo e Racing no Maracanã. Flamengo, em qualquer resultado que não seja vitória, o Flamengo vai se complicar. Porque caso o Nublense ganhe o Alcas, que é uma chance muito grande, o Flamengo tropece com o Racing, o último jogo é Racing e Nublense e pode ser um jogo de compadre. O Flamengo pode chegar já praticamente eliminado. Então assim, esses caras não estão acordando para a realidade. Quando o Marcos Braz foi cobrado por um torcedor no WhatsApp, eu lembro muito bem disso, ele respondeu dizendo, antes da gente vocês não comemoravam nada. Então calma aí, porra. Tá bom, já pode? Então já pode sair, pô. Então entrega o cargo, pô. Já se realizou, já foi campeão aqui como dirigente? Então entrega o cargo, porra. Perdeu um sentido ganhar? Então, enfim. Vamos falar de coisa boa. Se é que tem alguma coisa. O Arrascaeta tem grande chance de jogar na quinta-feira. Por quê? O Arrascaeta foi dúvida era dúvida, né? Contra o Corinthians. Sentiu ele. Na verdade, o Arrascaeta ia pro jogo contra o Corinthians. Sentiu no aquecimento. Foi pro Chile como dúvida. Sentiu dores, não jogou. Porém, o Flamengo trabalha com a hipótese do Arrascaeta jogar na quinta-feira contra o Fluminense. Já o Everton Ribeiro, as chances são bem reduzidas, tá? Porque o Everton Ribeiro, de fato, teve uma lesão muscular e ainda não foi a campo desde então. Então, assim, a não ser que amanhã, segunda-feira, o Everton Ribeiro comece a fazer algum trabalho de transição. Aí ele começa a ter uma chance remota de ir a campo. Até então, inclusive saiu até uma matéria no GE explicando também essa questão do Everton Ribeiro e do Arrascaeta. O Arrascaeta tem grande chance. E boas chances, digamos, né? Não grande chance, boas chances. O Everton Ribeiro, até o momento, pouquíssimas chances. Beleza? Então, nação, é o seguinte. Queria, mais uma vez, você que chegou até aqui, queria agradecer o seu apoio, queria agradecer você que não é inscrito. Se inscreve aqui no nosso canal, deixa seu like. Você que já é nosso inscrito, deixa seu like também, compartilhe nos grupos do WhatsApp. A gente está em outras redes sociais, só você buscar como Flaumor Resenha, que você vai encontrar o nosso canal Flaumor Resenha, beleza? Muito obrigado, um bom final de domingo para vocês, semana apenas iniciando, uma ótima semana pra gente, que o Flamengo dê a volta por cima, que esse jogo contra o Fluminense seja a virada de chave que foi como foi ano passado contra o Galo, né, que depois do jogo do Galo a gente engrenou, ganhamos as 2 Copas, e que o Flamengo sirva para despertar esse jogo contra o Fluminense e acorde. E a gente falou ontem aqui no vídeo a respeito da frase que o
Fabrício Bruno usou após o jogo e foi muito forte. Que isso sirva internamente, que os jogadores se liguem onde eles estão jogando, onde eles estão pisando e comecem a entender o sentido de estar aqui no Flamengo. Beleza? Muito obrigado mais uma vez. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, abraço.